que eu ia te perguntar é o seguinte, né? É sobre os nomes dessa área aí, né? A gente ouve falar sobre analista, cientista de dados. Como que você desmistifica isso daí? Qual que é o nome da profissão? Que vale mesmo. O pessoal tem o Business Intelligence em si, é o processo de análise, é o processo de coleta, analisar e entregar o dado para quem for, seja para qual área ou empresa. Então, o analista de BI, a principal atividade que ele tem que desempenhar é analisar os dados e entregar de maneira de fácil interpretação para quem for o dono daquele processo. Então, o analista de dados ele é muito mais focado em negócio. Ele é focado em montar o painel de maneira adequada. O cientista de dados, que o pessoal fala, ele é muito mais focado em analisar o futuro. Então, ele tem que saber um background aí de estatística muito, muito pesado. Então, o pessoal fala assim, eu trabalho com BI, eu sou cientista de dados. Não é. O cientista de dados ele é muito mais focado na área de predição. O pessoal da área bancária usa muito isso. O pessoal de predição para ver fundo de investimento, esse pessoal usa bastante a área de análise de cientista de dados. E o analista de BI, ele foca muito mais no estudo de dados do passado, para que você possa tomar decisão hoje. Então, são áreas ali, eu coloco esses dois profissionais aí, eu acho que como o pessoal fala bastante, o analista de BI e o cientista de dados. Tem também lá na empresa o minerador de dados. Minerador de dados é o cara que vai automatizar o processo para dar o dado para o analista. Então, aquele ato de todo dia pegar o relatório, o minerador de dados vai construir um robozinho que vai fazer aquele dado chegar no analista de dados todo dia. E tem também o engenheiro de dados. O engenheiro de dados é muito mais focado na infraestrutura. Ele que vai montar o banco de dados para montar todos aqueles dados vão ser armazenados onde? Qual a velocidade de transação? Esse engenheiro ele vai cuidar muito mais da infraestrutura. Então, eu colocaria aí o engenheiro de dados, o minerador, o analista de BI e o cientista de dados. Tem algumas outras profissões que acabam entrando também no meio, como o analista de banco de dados. Ele vai auxiliar o engenheiro de dados na montagem do banco. E tem o UX, o designer, que ele vai montar o painel ali de acordo com as cores do cliente. Ele vai dar ênfase no que está... toda vez que a gente vai olhar um painel, ele tem o storytelling, que a gente fala. O que é o storytelling? Como é que ele vai ler aquele painel de maneira adequada. Então, o UX ele está muito mais focado no design, em deixar um design harmônico, as cores com os contrastes, o que é bom verde, o que é ruim vermelho, claro, falando de maneira bem... genérica, bem só para entender. Mas o UX é o designer, a gente usa bastante lá na empresa também. Muito bom. O que tá acontecendo no outro podcast aí do lado? Tá indo embora? Tchau, Gil. Valeu, Gil. Só o cara começar a namorar, você vê como que é, né? Vai embora no meio do episódio. Não tô esperando terminar, brincadeira. Cara,